Então, na última aula a gente definiu, né, as grandezas angulares, as grandezas próprias, né, para a gente trabalhar como um problema de rotação. Agora a gente vai começar essa aula com um questionamento, né? As grandezas angulares, elas são vetores? Certo? Será que elas são vetores? Perceba, a resposta é sim, mas existe uma condição para a gente poder tratá-las com vetores e elas têm um comportamento vetorial que é diferente daquilo que a gente está habituado. Por quê? Por exemplo, quando a gente trabalhava lá com velocidade, posição e aceleração, para onde o vetor apontava, isso indicava a ação, certo, daquela grandeza, né? Então, por exemplo, no movimento circular mesmo, a gente sabia que o vetor posição era o vetor radial, né, partindo do centro do movimento circular até a borda, apontando para fora, certo? E deslocando. Esse vetor R ia sempre girando ali. Então, a ação do vetor estava exatamente ligada a essa movimentação dele, né? O vetor velocidade no movimento circular, ele era sempre tangente àquela trajetória. Então, para onde ele aponta é representando aquele movimento naquele momento, certo? Só que aqui no caso, por exemplo, da gente tratar essas grandezas angulares como vetores, como a gente está trabalhando com rotações, para onde esse vetor angular apontar, isso não necessariamente implica na direção de movimento dele, né? Deixa eu tentar ser mais claro, né? Por exemplo, a figura que está aí no slide é um disco girando ali no sentido anti-horário, né? Não, peraí, no sentido horário, isso. E aí, esse disco tem uma rotação, vamos supor que ele tem uma rotação constante, o ômega é constante, então ele tem ali um vetor velocidade angular. Como a gente representa esse vetor velocidade angular? Como ele está ligado à rotação, e nesse caso do disco aí você só pode ter rotação ou horária ou anti-horária, né, tomando como base esse eixo que está definido na figura, ou ele gira, né, com base nesse eixo. Ele poderia girar em outras orientações se você muda o eixo, ok? Mas com base nesse eixo Z, ele só pode rotacionar no sentido horário ou anti-horário, certo? Só que esse vetor velocidade angular, ele vai apontar para cima. Então perceba que eu tenho, desculpa ali, no caso como a rotação é no sentido horário, então ele aponta para baixo, né? Perdão. Então o vetor angular ele vai apontar para baixo. Só que a minha rotação vai ser o quê? No sentido horário. Então você percebe que tem uma diferença aí? Eu uso um vetor angular apontando para baixo para representar uma rotação no sentido horário. Se o meu vetor velocidade angular apontar para cima, isso vai representar uma rotação no sentido anti-horário, né? Isso respeita a regra da mão direita. Quando a gente definiu torque, né? Eu acho que a gente não definiu torque ainda, né? Desculpa. Então a gente vai definir torque. Isso deve ficar mais claro. A gente vai apresentar essa regra da mão direita, que basicamente você usa a mão direita e coloca o seu polegar no sentido desse vetor angular, ok? E aí os outros dedos eles vão girar. Se o seu polegar aponta para baixo, como está na figura C ali, os seus dedos vão girar no sentido horário. Se o seu polegar aponta para cima, os seus dedos vão girar no sentido anti-horário. Então, isso é um tipo de regra da mão direita. Tá? Depois a gente vai analisar ela em específico. Tudo bem? Então, isso é a representação desse vetor angular. Né? Então, ele é diferente agora. Para onde esse vetor angular está apontando, isso está implícito que é uma rotação perpendicular a essa orientação. Ok? E aí, vamos lá. Então, eu falei que grandezas angulares elas podem ser vetores, mas elas têm que respeitar uma condição. Né? Por que eu estou falando isso? Lembra que uma das características de uma grandeza vetorial é que a ordem que você soma os vetores tem que dar o mesmo resultado. Né? Se você soma um vetor x mais y, o resultado tem que ser o mesmo de se você somar um vetor y mais x, certo? Ok? Isso é o que a gente chama de comutatividade. Mas perceba só, olha só esse exemplo aqui, o que está acontecendo? Vamos pegar aqui a sequência que está
primeira coluna aqui do livro. Os dois livros estão na mesma posição. O livro aqui da esquerda, eu vou primeiro girar ele com relação ao eixo X. Então ele vai vir para essa posição. E depois eu vou girar ele com relação ao eixo Y. Depois ele vai vir para essa configuração que está aqui, ó. Aqui embaixo. Então eu girei em X e depois girei em Y. Se eu mudasse essa ordem, vamos lá, vamos começar da configuração inicial, agora olhar para a próxima coluna, do livro da direita. Eu vou girar primeiro em Y, então ele vai vir para essa configuração. E agora eu vou girar em X, né? Ele vai vir agora para essa configuração. Então perceba agora que a ordem da rotação, você começa girando em X, depois Y. Aí você troca, começa girando em Y, depois X, te dá resultados diferentes. Então isso não pode acontecer com vetores. Se a grandeza vetorial, se a grandeza angular ela é um vetor, então ela tem que respeitar essa regra aí da comutatividade, né? Que a ordem da soma não deve afetar o resultado. E aqui a gente está verificando que afeta. Então, como é que a gente resolve esse impasse? A ideia, a condição é que as grandezas angulares podem ser representadas e tratadas como vetores, desde que essas rotações sejam infinitesimais, né? Ou seja, sejam muito pequenas. Tudo bem? Caso contrário, a gente não consegue tratar, né, essas grandezas angulares como vetores, beleza? Se forem rotações infinitesimais, muito pequenas, é possível você trocar esta ordem e ainda assim você a soma, né, a ordem da soma não interferir no resultado, beleza? Então esse aqui é um parênteses que é feito e é importante você ter isso em mente para saber que nem sempre essa grandeza angular você vai conseguir tratá-la como vetor, tá? Dando sequência, vamos aqui fazer nossa primeira analogia entre equações, né? Se você tiver uma boa memória, se recordar do capítulo de cinemática, você vai lembrar aqui das equações para cada tipo de movimento, né? Então, num movimento de aceleração constante, a gente tem que a velocidade final é dada pela velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A gente tem que o deslocamento é dado pela velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração tempo ao quadrado. E também tem a equação de Torricelli aqui, beleza? Então, a gente viu todas essas equações aqui, ó, lineares, né, para o caso de uma aceleração constante. Se a gente agora fosse transportar isso para um problema de rotação, a gente agora vai ter variáveis angulares, né? Lembra que o nosso x virou θ, o nosso v virou ômega, o nosso a virou alfa, o nosso t continua sendo t e o nosso v0 virou ômega 0. Então, você só vai fazer simplesmente a troca. Então, esse v igual a v0 mais at em rotações viraria um ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Eu acho que não está dando para diferenciar aqui, mas um é a e o outro é alfa, tá? Então, do lado esquerdo você tem então as equações para o regime de aceleração constante. Do lado direito você tem as equações para o regime de aceleração angular constante. Beleza? Então, até você tem uma versão para a equação de Torricelli aqui, ó. Aqui, esse 2 aqui, esse índice 2, esse ômega, né? Índice 2 aqui era para estar lá em cima, é ômega ao quadrado. Tem que ser igual a ômega 0 ao quadrado mais, né, 2 vezes alfa delta θ. Então, eu não vou gastar muita energia nisso aqui, porque é exatamente a mesma coisa, né, em relação à estratégia de problemas, em relação à interpretação, né, do significado entre posição, velocidade, aceleração, tanto para o caso linear como para o caso angular, é a mesma coisa. Tá? Então, se você aprendeu aquilo bem, então aqui vai ser também algo muito natural. Tudo bem? Então, isso aqui é a observação que a gente faz. Ok? As equações carregam o mesmo formato, né? Só mudando, obviamente, as letras. Então, se você teve um bom nível de compreensão da cinemática lá nos primeiros capítulos, aqui também vai ser algo muito, muito mais simples. Beleza?